Senhor deputado Dr. Sadi Noel, que preside este expediente final, deputadas e deputados, cidadãos que nos assistem das galerias, seguem pelas redes sociais, nos acompanham pela TV Alerj, trabalhadores dessa casa, imprensa que faz a cobertura das nossas sessões plenárias. Eu também gostaria, Dr. Sadi Noel, nesse primeiro momento, fazer menção também aos servidores que já se foram, mas que estiveram aqui lutando por uma controladoria geral do Estado independente, autônoma, né? Eu acho que isto é uma política de Estado, né? Controladoria não deve ser vista como órgão de governo convencional. Do contrário, não terá as condições de imparcialidade, distanciamento, de autonomia, portanto, para fazer o controle interno da execução do orçamento público do Estado do Rio de Janeiro. Quero até lembrar que, no caso do governo federal, hoje chefiado interinamente pelo governante golpista e ficha suja, Michel Temer, foi um dos ministros que caíram imediatamente. O ministro da Transparência, tendo em vista que o presidente golpista interino extinguiu a Controladoria Geral da União, transformando-a em Ministério da Transparência. Acontece que o seu ministro de transparente nada tinha e foi interceptado em conversas nas quais ele tentava orientar políticos citados na Lava Jato sobre como ludibriar as investigações da Lava Jato. E aí não teve jeito, o ministro golpista da Transparência teve que ser demitido. Aqui me refiro ao senhor Fabiano Silveira. Mas faço essa menção apenas para dizer do nosso apoio enfático e entusiasmado, da mesma maneira quando estiveram aqui servidores da Controladoria Geral da União, pedindo apoio da Assembleia para que a CGU não perdesse o seu status ministerial naquela reforma então feita pela presidenta Dilma Rousseff. Nós empenhamos o nosso apoio à Controladoria Geral da União e, de novo aqui, defendemos enfaticamente que a Controladoria Geral do Estado seja um órgão do poder público estadual e não seja tratado como órgão vinculado ao governo estadual, à administração estadual, que é momentânea, que é passageira, né? Governos e partidos passam nas administrações para o bem da democracia. Aliás, eu quero aqui mencionar, aproveitando essa toada, que seria difícil, doutor Sadi Noel, seria muito difícil, feita essa consideração mais geral sobre o nosso apoio ao pleito dos servidores da CGE, que a gente não fizesse também aqui um arrazoado de pontos que revelam as opções que o governo do Estado tem feito, mesmo no quadro da crise que enfrentamos. E aí vou listar, sem pretender ser exaustivo, mas vou listar, por exemplo, a suspensão sine die dos programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem, sobre os quais eu já tratei na semana passada aqui desta tribuna. Lembro que o programa Renda Melhor, criado em 2011, é um programa que atinge diretamente as famílias mais carentes economicamente do Estado, aquelas que mais apresentam hipossuficiência econômica e precisam deste programa para sair do quadro de miséria extrema ou absoluta do Rio de Janeiro, pois este programa que atende as camadas mais pobres, paupérrimas da população do nosso Estado, foi suspenso sine die, assim como o Renda Melhor Jovem, que tinha inclusive o condão de incentivar a permanência do adolescente e do jovem até o final do ensino médio, tendo em vista que as taxas de conclusão do ensino médio no Rio de Janeiro são absolutamente pífias e irrisórias até o presente momento. Ao mesmo tempo, a menção ao pagamento não efetuado do aluguel social. E o aluguel social existe no Rio de Janeiro porque inexiste no Rio de Janeiro uma política pública do Estado no sentido de garantir habitação popular, garantir moradia, que é um direito constitucional líquido e certo. Aliás, doutor Sadi Noel, de vez em quando, lembra que o governo do Estado tem sido olímpico, me permito o adjetivo, tem sido olímpico no descumprimento da Constituição. Também neste caso,
ao suspender o pagamento do aluguel social, o governo do Estado, por um lado, não garante uma política habitacional, não garante moradia a quem dela precisa, sobretudo e principalmente as famílias desassistidas e tocadas por grandes tragédias humanitárias, como aquela que se abateu na região serrana, por exemplo, há 5, 6 anos, e, ao mesmo tempo, não garante esta política de transferência mínima de renda para pagamento de moradia, que é o aluguel social. Da mesma forma, os inúmeros acordos, e aí volta ao ponto em que estávamos hoje na ordem do dia em relação aos bombeiros, os inúmeros acordos feitos pelo governo do Estado e classicamente desonrados e descumpridos. E o que me preocupa, doutor Sadi Noel, é que esses acordos trazem a Assembleia Legislativa junto. Me preocupa que a gente vai, no contexto do descumprimento contínuo de acordos feitos pelo governo do Estado, nós também na Assembleia Legislativa podemos correr o risco de perder a credibilidade junto aos servidores que nos procuram para que nós façamos as mediações das tratativas que acontecem e são celebradas, mas não são honradas. Quero também, sem entrar em detalhes, mencionar o quadro mais geral da educação no Estado. Já falei tanto disso, não vou aqui me repetir hoje, mas já se falou de merenda hoje aqui. Hoje o deputado Conte Bittencourt e a deputada Tia Ju falaram de municípios que não estão oferecendo merenda, pois o Colégio de Aplicação da UERJ, referência em educação no Rio de Janeiro e no Brasil, 1.100 alunos estudando com educação integral e não tem merenda assegurada. Portanto, não há que se falar apenas de municípios fluminenses que não estão assegurando mais a merenda escolar para os seus alunos, mas o Estado do Rio de Janeiro, num colégio que é referência acadêmica há vários anos, não assegura a merenda escolar a 1.100 alunos, vou dizer, parcos 1.100 alunos, porque é um número reduzidíssimo para o Estado que tem da sua rede quase 1,5 milhão de estudantes. Queria também mencionar um dado que vai revelando, doutor Sadi Noel, não vou me alongar muito mais, mas um dado que vai revelando as opções do Estado. Por exemplo, doutor Sadi Noel, Vossa Excelência que anda por esse Estado, pelos 4 cantos desse Estado. Em 13 anos, o governo estadual investiu 856 milhões de reais em investimentos de infraestrutura na rede estadual de educação. Então, vou repetir o dado. Em 13 anos, numa rede com 1.300 escolas, o Estado investiu 856 milhões para obras de ampliação, de reforma, enfim. Pois bem, em apenas 3 anos, o Estado investiu 1 bilhão e 300 milhões de reais na reforma do Maracanã. Então, isso revela o caminho, a diretriz, as opções que vêm sendo feitas. É uma rede de 1.300 escolas e nela o Estado investe na sua infraestrutura 856 milhões. Uma rede com 1.300 escolas em 13 anos. E no Maracanã, em 3 anos, 1 bilhão e 300. Isso para não falar da tentativa de reduzir em 50% os recursos da FAPERJ, da tentativa, e o governo não abandonou esta intenção, apenas recuou, mas da tentativa de aumentar a contribuição previdenciária do servidor público estadual. E aí se falou também de isenção tributária. Muito bem, se falou de isenção tributária. Aqui se mencionou na tribuna, e eu concordo com isso, que a isenção tributária não é um mal em si, não deve ser tratada como algo patológico. Ao contrário, muitas vezes, de forma criteriosa, planejada, ela pode sim ser indutora de desenvolvimento econômico. O problema é a maneira descoordenada, irresponsável, bagunçada, criminosa, com que o Estado vem praticando este instituto, que é o Instituto da Isenção Tributária, sem planejar sequer as contrapartidas sob a forma de geração de trabalho e renda por parte dos empreendimentos beneficiados. Então, se é verdade que nós tivemos experiências bem-sucedidas de isenção tributária, e eu não duvido disso, ao contrário, eu confirmo que elas existiram e que foram importantes num determinado momento histórico para garantir desenvolvimento, geração de emprego, trabalho e renda em certas regiões, como o caso aqui apontado pontualmente
em relação ao município de Nova Friburgo, mas, infelizmente, não me parece que isso seja exemplar no conjunto da política descriteriosa, descuidada, desprovida de planejamento de isenção tributária no Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu queria também aqui mencionar o seguinte: se fez no plenário mais cedo uma tentativa de distribuição equânime, de distribuição equitativa das responsabilidades em relação a esse quadro. Eu quero dizer que essa carapuça não me cabe, não me cabe. Quem tem responsabilidade executiva sobre as prioridades, sobre as decisões acerca da execução do orçamento, se vai investir aqui ou ali, se vai cortar esse gasto e vai investir mais nessa ou noutra área, é quem tem a gestão executiva do Estado sob seu controle e responsabilidade. E aí eu estou falando do PMDB e do PP, principalmente, e dos partidos que participam do governo. Eu não tenho nenhum cargo indicado no governo, doutor Sadi Noel, sou deputado de oposição ao governo, não tenho nem quero ter, portanto, não quero participar deste loteamento de responsabilidades. Quem pariu Mateus, que o embale. Quem ganhou a eleição, que governe, e de preferência que governe com competência. E que arque com as responsabilidades dos atos que empreende, das atitudes que adota no exercício da governança. Então, este é um discurso diluidor de responsabilidade. É preciso apontar responsabilidade. Então, nesse caso, eu quero insistir para que a gente possa efetivamente lembrar que o caso do Rio de Janeiro tem responsáveis muito claros. E, por último, eu quero aqui dar uma informação, e esse assessoramento de luxo que eu estou tendo aqui agora, é informação oriunda do portal G1, que o presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, do PR da Bahia, acabou de declarar aprovado o parecer do relator que recomenda, na Comissão de Ética da Câmara, que recomenda a perda do mandato do deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, né? Então, com isso, o parecer do Conselho de Ética é um parecer que recomenda a cassação do deputado e agora o plenário vai apreciar esse parecer que é favorável à cassação. Portanto, eu acho que isso é uma resposta, uma ínfima resposta ainda, mas seria uma presepada geral, e aí concluo, que uma presidenta da República, eleita pelo voto popular, sobre quem não pesa nenhuma denúncia por parte do Ministério Público Federal, nenhuma até agora, tenha sido impedida de exercer o seu mandato, esteja em processo de impedimento, já que o Senado ainda vai julgar o mérito, enquanto o deputado Eduardo Cunha presidiu esses trabalhos, né, sofre inúmeras acusações, é réu em vários processos no Supremo Tribunal Federal, e a Câmara dos Deputados usou de todas as artimanhas, estratagemas e subterfúgios para chegar a esta etapa. Finalmente chegou, antes tarde que nunca. Vamos ver se o plenário consagra essa decisão e caça o mandato de Eduardo Cunha e bane este personagem da vida pública brasileira. E aí, vamos aguardar desdobramentos, que não é apenas Eduardo Cunha. É preciso saber, por exemplo, o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer das interceptações, né, de Romero Jucá, de Renan Calheiros, de José Sarney, envolvidos claramente em atos e ações absolutamente similares e congêneres com aquelas que foram praticadas pelo senador Delcídio Amaral, porque não tem nenhuma simpatia, nem nenhuma complacência, mas, naquele caso, a prisão foi declarada imediatamente. Entretanto, Romero Jucá continua senador da República e mandando ainda no Ministério do Planejamento do governo golpista de Michel Temer. Senhor presidente, obrigado e desculpe se me excedi no uso do tempo aqui na tribuna.